Oi, criancinhas do meu mundo. Eu ia falar do meu Brasil varonil, mas agora, graças à era digital, nós estamos pro mundo. Então, pessoas, sabe o que eu queria falar com vocês hoje? Porque está uma moda de propósito de vida, propósito de vida. Aí me perguntaram assim, qual é o seu propósito de vida? Eu não sei. Meu propósito de vida, por enquanto, é viver. Porque se eu estou aqui, se eu não morria, porque o meu propósito é viver. Mas as escolhas que eu faço são meus propósitos? Talvez, porque, né, como vocês sabem, no mental abstrato já estão todos os fatos lá, a gente só vem transformar em ato. Mas eu tenho consciência do meu propósito? Não. Ai, Márcia, e como você faz? O seu propósito não é a psicanálise e espiritualidade? Não, meu propósito não é esse. Meu propósito é continuar viva. Porque se eu não trabalho com a psicanálise que é algo, e espiritualidade que é algo que eu gosto muito, se eu não dou curso que é algo que eu gosto muito, eu não tenho din-din para continuar aqui encarnada vivendo. Então, eu vou falar que eu faço porque eu gosto e por dinheiro. E olha, talvez seja isso, talvez o propósito de vida seja unir os recursos, né, as formas que você tem de ganhar a materialidade, e eu vou chamar de materialidade porque, obviamente, não basta só dinheiro, tem que ter sabedoria, administração desse dinheiro, materialização, um monte de coisa, né? Talvez o propósito esteja aí, em você fazer com satisfação aquilo que vai gerar recursos, e recursos aí, como eu falei, amplamente, né? Não só os recursos papel moeda, suficiente para você viver com conforto, para você viver dentro de uma lei de compartilhamento mais amplo. Compartilhamento? Como assim, Márcia? Complicou. Ah, compliquei no compartilhamento. Vamos lá, compartilhamento eu já falei, né? Mas eu gosto de repetir as coisas, porque cada vez que eu repito de forma diferente. Então eu também aprendo. Compartilhamento é porque qualquer coisa, mas qualquer coisa que você imagina, que nós fizermos, não dá para fazer fora da lei do compartilhamento. Ai, Márcia, eu não concordo, porque tem coisa que eu faço e eu não estou para ninguém. Ô, Demo, vamos refletir. O amor da minha vida, demônio da minha alma. Quando eu falo compartilhar, eu não estou falando doar, eu estou falando compartilhar. Eu e meus exemplos esdrúxulos. Vamos imaginar que eu tenha R$ 1 milhão e resolva não gastar esse R$ 1 milhão, que vai ser impossível, tá, gente? Mas vamos dizer que eu ganho R$ 1 milhão e não compartilho, e resolva deixar no banco, por exemplo, investido. Né? Não vou gastar, vou investir. Já estou compartilhando com quem? Com quem? Com a instituição bancária, que vai estar lá com o meu dinheirinho guardado, e à noite, aqui no Brasil, sendo noite, eles vão aplicar lá no Japão, na Austrália, na Bolsa de Valores, que é dia, eles estão ganhando, eles vão pagar os funcionários deles, vai pagar o aluguel do imóvel, vai pagar a luz, vai pagar a água, compartilhei. Ah, mas e se eu não deixar no banco? Deixar debaixo do colchão? Você já compartilhou, porque se está debaixo do colchão é porque você teve que adquirir o colchão. E adquirindo o colchão, você compartilhou com a loja, com o fabricante do colchão, com o fabricante de espuma, com o vendedor, já com centenas de pessoas. Percebe como não dá para fugir dessa lei do compartilhamento? Então, talvez o meu propósito de vida seja esse, compartilhar.
viver dentro da lei do compartilhamento. E quando eu falo o meu, eu falo o nosso, já penso, não pode ser. Olha, pensa, por isso que eu gosto de falar sempre a mesma coisa, porque sempre vem ideia diferente. Será que o nosso propósito de vida. Ah, lembrei outra coisa que Jesus falou. Mas será que o nosso propósito de vida, e eu falo propósito de todo mundo, não é compartilhar? Estar dentro dessa lei do compartilhamento, fazendo o quê? Simplesmente vivendo a minha vida da forma que eu tenho vontade, dentro daquilo que me traz satisfação. Para Freud, saúde psíquica é amar e produzir de forma satisfatória. Para ser satisfatório, você tem que estar fazendo alguma coisa que você goste, independente do que você goste. Tá? E aí eu não quero condenação de nenhum tipo. Se você está satisfeita com o que você faz, automaticamente você vai gerar eletromagnetismo e vai atrair o necessário para você viver confortavelmente. Por quê? Porque você está compartilhando o seu melhor com a humanidade, com um número grande ou pequeno de pessoas, isso não importa. Então, essa história de, eu vou fazer, sei lá, meu propósito de vida. Vou falar uma coisa bem ridícula, tá? Mas é o que veio na cabeça. Meu propósito de vida é salvar a humanidade. Tirar a humanidade da ignorância. Esse é meu propósito. Isso é propósito? Você acha que você vai conseguir? Vamos baixar um pouquinho esse seu nariz? Você pode gostar de compartilhar o parco conhecimento, o pouco de conhecimento que você tem com o outro. E se o outro entender, compreender, aceitar, ou se para ele também for uma verdade e ele utilizar, ele vai ficar um pouco menos ignorante. Se o assunto, e também tem isso, hein? Se o assunto interessar para ele, porque aí ele aprende. Se não interessar, ele não vai aprender coisa nenhuma, como eu não aprendo. O que não me interessa, eu não aprendo. Você pode falar 1000 vezes, mas eu não aprendo porque eu não consigo, não é porque eu não quero. Não entra na minha cabeça. Né? Por quê? Porque talvez não seja o meu propósito, ou seja, não me dê a satisfação e não me traga potência de vida. Então, aonde está o meu propósito de vida? O meu propósito está naquilo que me dá potência. Né? Então, eu adoro falar com vocês, adoro o Jornal do Universo lá do Espaço Humanidade, conversar com vocês toda sexta-feira. Adoro dar aula no Humano Master, que é um plus, né? Que é um aperfeiçoamento do Espaço Humanidade. Adoro conviver no Espaço Humanidade com todo mundo. Adoro quando vocês comentam os meus vídeos, quando vocês tocam o sininho, quando vocês fazem aí, compartilham, quando vocês fazem tudo. Adoro. Então, por enquanto, esse é o meu propósito. Tem alguma coisa a ver com a humanidade? Óbvio que tem, meu amor. Meu amor. Uma pessoa, você consegue ficar do lado de uma pessoa que está só reclamando da vida? Pô, você até consegue, mas chega uma hora que você já está com vontade de mandar ela para aquele lugar, porque, pelo amor de Deus. Vou contar uma experiência para vocês que eu tive ontem. Ontem eu fui arrumar o meu cabelo, fazer um banho de creme, porque, como vocês já viram, é uma coisa espetada assim, o meu cabelo. Aí tinha uma pessoa lá que
estava cuidando do cabelo dela. Estava desde as 9h30 da manhã. Eu cheguei 3 horas da tarde, a mulher estava lá. Mudando a cor do cabelo. Ela tinha um cabelo comprido, mas aí ela mudou, pelo que ela estava falando, tá? Mudou a cor de base do cabelo dela, que eu não faço a menor ideia do que seja isso. Fez luzes, depois fez selagem, depois fez não sei o que. Eu saí, ela ainda ia ficar lá, mas ela não falou uma única vez a palavra, ai, gostei, ai, ficou legal. Ela falou, não, meu cabelo é horrível. Não, eu não gosto dessa cor. Será que agora, depois que secar, essa cor vai mudar? Porque essa cor eu não gosto, porque não sei o que eu não gosto, porque não sei o que eu não gosto. O tempo inteiro a mulher reclamou. Até que num determinado momento, eu estava já fazendo minha unha, ela estava esperando lá o processo dela no cabelo secar, ela olhou pela janela, falou, nossa, aqui tem uns coqueiros bonitos, eu nunca tinha reparado. Eu fiquei feliz. Falei, gente, ela falou uma coisa que alegrou o coração dela, ela achou bonito uma coisa, ela parou de pôr defeito. Aí a mulher vira, né, e continua falando, mas aqui deviam fazer uma ciclovia, porque aí pegava as bicicletas, a ciclovia podia vir, sei lá, da Praia Grande, ir até São Vicente, não sei o quê. Aí eu não aguentei, porque vocês me conhecem. Eu falei, mas para fazer a ciclovia ia ter que tirar os coqueiros que você achou bonito? Ela vira para mim e fala, ia ter que tirar os coqueiros. Ia ficar horroroso, mas ia ser útil, porque aí ia ter a ciclovia. Aí eu não falei mais nada. Eu comecei já a abençoar aquela cabeleireira, porque, olha, mano, ela sabe que nada satisfazia ela? Nada. Ela queria mudar tudo. Tudo. Gente, se eu quero mudar tudo, é porque eu não estou vivendo. Eu não estou experienciando a parte boa da vida. E tudo bem? Tudo bem, é a função dela, problema de quem convive com ela, problema nem é de quem convive com ela, né? É dela conviver com ela 24 horas por dia, porque eu não sei como ela poderia se suportar, mas isso no meu conceito. Mas vai que é isso que satisfaça ela, e por isso ela só reclamava o tempo inteiro, e ela não reclamava dos outros, ela reclamava dela, tá? Talvez seja a função dela, talvez ela fique satisfeita com aquilo, e quem sou eu para condenar? Eu sei que, para mim, não é agradável, então eu me afasto. Por quê? Porque o meu propósito não é ver o feio, ou condenar, ou achar que está tudo errado, porque se eu faço isso, eu perco a minha potência de vida, a minha vontade de viver. Eu vou ficar, sei lá o que eu ia ficar um trapo humano, porque, mano, né, não... Isso eu não estou falando que a gente tem que viver no prazer, a gente tem que viver na luxúria, porque, como vocês sabem, a gente vive na angústia de ter que escolher uma coisa, e quando a gente escolhe uma coisa é porque está abandonando outra coisa, e a gente nunca tem certeza se está escolhendo certo, indo certo, escolhendo certo, abandonando certo, enfim. Não é isso que eu estou falando. Mas é principalmente, eu estou satisfeita com a minha vida? Se eu estou satisfeita, eu estou no meu propósito. Márcia, você está falando que se você não estiver satisfeita, você está fora do seu propósito? Não, demônio, porque às vezes o seu propósito é estar insatisfeita. Porque outros aprenderão com a sua insatisfação. Mas eu confesso que nesses 20 e poucos anos de profissão, né, e até me baseando em Freud, amar e produzir de forma satisfatória para mim, eu não conheci ninguém que tivesse potência de vida quando está na insatisfação.
Então, propósito de vida, para mim, ó, e eu não estou pedindo para vocês comprarem a minha ideia, porque eu posso estar assim, posso não, com certeza, eu estou 50% errado, porque, né, se tudo é polaridade, 50% vai concordar comigo e 50% vai discordar de mim. Mas, gente, propósito de vida, para mim, não é achar aquilo que você veio fazer para a humanidade. Não é focar só com esse olhar. É isso que eu estou querendo dizer. Porque é óbvio, se você está trabalhando, amando e produzindo de forma satisfatória, obviamente você está satisfeita, porque está fazendo tudo satisfatório para você, está satisfeita, e essa frequência de satisfação vai contaminar o entorno. Então você está fazendo um bem para a humanidade também. Mas se você focar o seu propósito de vida só no externo, principalmente na expectativa do externo, não vai rolar. Não rola, porque cada um tem uma expectativa sobre você. Então você tem que aprender a ir buscar a sua satisfação. Você tem que saber usar a pétala luxúria, que é o seu prazer, que é o que vai dar potência. Você vai ficar nesse estado de satisfação 24 horas por dia, todos os dias da semana, óbvio que não. Isso não dá, porque aqui é tudo polaridade. Mas chega um momento onde você se encontra na vida, né? E se encontra no sentido de se encontrar, se achar, chegar na sua essência, que é depois de ter passado por toda uma jornada, onde você, mesmo insatisfeita, você vai ficar tranquila, porque você vai entender que essa insatisfação ou essa baixa de potência de vida faz parte de nós humanos. Isso significa que nós saímos do nosso propósito? Não, não significa. Então, a única coisa que eu gostaria de deixar para todo mundo é, gente, presta atenção, porque tem muita gente falando, no meu ponto de vista, bobagem, mas reconheço que se existe é porque é necessário, tá? Eu não estou condenando ninguém, quero deixar isso claramente, mas tem muita gente dando fórmulas, regras para você chegar no seu propósito de vida. E isso não existe. A única pessoa que é capaz de encontrar o propósito de vida somos nós mesmos. Isso significa que eu estou certo, eu estou errado, não significa nada. Significa que eu estou satisfeita com o que eu faço, e essa satisfação me traz potência de vida. Se eu tenho potência de vida, eu tenho mais energia, eu vivo melhor, eu tenho mais saúde, mais condições financeiras, eu vivo plenamente. Então, para mim, propósito de vida é quando você entende que o único propósito que existe é você viver, porque não tem outro propósito. O resto é tudo consequência da manutenção desta vida que nós temos que ter aqui como encarnado. Assim não fica mais fácil? Não fica até mais fácil de achar o tal propósito? Porque cada um tem uma função, cada um é um jeito. Somos diversos, né? A humanidade é muito grande e cada um de nós somos uma pecinha. Então, vamos atrás do nosso propósito, que é continuar vivendo plenamente.
E ó, não me vem com essas ideias de viver plenamente, é ir pra balada, é sair, é fazer, é acontecer. Não, às vezes viver plenamente é ficar só deitada na sua caminha descansando. Isso para você te traz uma plenitude, te traz uma potência de vida e tudo bem, você está tendo seu propósito. Falou, mano? Vamos parar de ouvir os outros, vamos começar a refletir? Beijinho, até o próximo.